Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Então, essa semana eu resolvi fazer um quadro aqui no canal. Que eu tenho um outro canal lá aqui no YouTube, né? Sobre minhas experiências. Não contei tudo, depois eu larguei o canal, ele até cresce até mais do que esse aqui. Mas aí eu resolvi transmitir pra cá algumas coisas. E aí eu resolvi fazer esse quadro aqui, né, pra gente trocar experiências de coisas que já aconteceram na minha vida, que me ajudaram, que eu sei que pode também estar acontecendo com alguém aí do outro lado, porque na vida a gente não é o único, né, que passa por alguns problemas. Hoje, graças a Deus, eu tô bem, mas passei por várias situações que só Jesus. E eu queria aqui compartilhar com vocês algumas delas, né. E hoje eu vou falar sobre o mundo espiritual, né, porque quando você tá numa situação desagradável e passando pela prova, passando pelo deserto, você consegue enxergar o mundo espiritual com mais facilidade. Você não fica tão distraído porque você tá ligado em tudo que tá acontecendo. Mas antes eu já gostaria de pedir seu like. Se você gosta de vídeos assim, comenta aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal pra ajudar a gente. E eu vou estar toda semana aqui agora compartilhando algumas experiências minhas com vocês. Então hoje, né, hoje graças a Deus eu tô bem, mas eu passei uma turbulência na minha vida, depois da morte do meu filho, depois que meu marido foi embora, e era visível as coisas que estavam acontecendo aqui em casa comigo. E tudo acontecia uma coisa ruim e lá acontecia outra coisa ruim, era uma atrás da outra. Mas hoje eu vou contar uma que é meio que de assustar, né? Durante o processo de eu estar passando por vários turbilhões, eu comecei a fazer umas orações, que era a oração de Daniel, 21 dias, e uma amiga minha estava fazendo essas orações comigo. E a gente via e ouvia muita coisa. Ela não mora perto de mim, essa minha amiga, e ela estava lá na casa dela, ela me ligava e a gente fazia essas orações meia-noite. Era completamente uma batalha espiritual. Toda hora eu estava vivenciando alguma coisa diferente. E ela entrou nessa guerra comigo. E quando ela entrou nessa guerra comigo, também começou a acontecer muita coisa com ela. Porque é assim que acontece. Uma pessoa entra na batalha com a outra, a vida da outra pessoa também meio dá uma sacudida, né? Então, peraí. Então, uma das coisas que aconteceu durante as orações foi... Como ela não morava perto de mim, ela me ligava, meia-noite. E nós orávamos, né? E nós escutávamos no telefone vozes, barulhos esquisitos, e atrapalhava até a nossa oração, mas a gente se mantinha ali firme orando. Muitas vezes a gente também ligava para se ver, né, pelo WhatsApp, e nós permanecíamos ali em oração. E um belo dia, uma bela noite não, né, porque foi assustador. Teve uma noite que nós oramos, né, e eu fui dormir. E nisso, quando foi de madrugada, eu desci aqui pra sala pra poder beber água. Gente, nisso que eu desci, que eu fui ali perto da geladeira, eu vi nitidamente um demônio no meu quintal. Nitidamente. Eu subi aquelas escadas tão desesperada, e me tremia toda. Assim, não dá pra descrever porque era uma coisa muito feia, sabe? E aí eu orei, né, repreendi e coloquei óleo, né, ungido, que eu sempre tenho aqui em casa, na casa. E no dia seguinte essa minha amiga me ligou. Gi, eu queria bem te falar uma coisa. Eu fiquei arrepiada, tá? Essa noite eu sonhei. Eu não lembro se ela sonhou ou se ela viu. Eu acho que ela falou que sonhou. Que ela falou assim: eu sonhei que tinha um demônio no seu quintal. E ela deu a localização de onde tava. Que era exatamente no lugar que eu vi. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu falei pra ela, tem uma coisa pra te contar também. Porque ontem à noite eu desci pra beber água e eu vi um demônio no meu quintal. Aí ela assim, chocada, porque eu já estava me blindando de várias maneiras aqui, em muitas orações, porque o negócio estava feio, sabe? E ela falou pra mim, Gia, eu vi um demônio no seu quintal, vamos continuar orando, porque o inimigo tá furioso, porque a gente tá orando. E ele tava no seu quintal paradinho, olhando aí pra dentro. E realmente tava, gente. Eu vi com esses olhos, tá? Assim, é uma coisa terrível. E o que acontece? Quando a gente tá buscando, quando a gente tá orando, quando a gente tá jejuando, as coisas começam a acontecer de mal a pior. Isso é pra você achar que realmente não está dando certo e você parar. Eu não parei, tá? Eu continuo em oração. Peraí. Eu não parei, continuei em oração. E cada dia que passava, mais coisas ruins aconteciam.
Teve um momento que eu achei que as coisas, que orar e fazer era pior porque tava piorando. Teve. Se eu falar pra você que não, eu vou estar mentindo. Teve um momento que eu achei, gente, não é possível, tá orando, tá buscando e as coisas estão acontecendo. Mas mesmo assim, eu continuei em oração, né? E isso foi antes de eu também conhecer outras coisas, fazer outras coisas, né? Essas outras coisas que eu digo é o Ho'oponopono, buscar cura interior, buscar liberar perdão, essas coisas assim. Antes disso tudo, eu fazia as orações e jejum e tantas outras coisas. E toda hora realmente me acontecia alguma coisa difícil. O que eu aprendi nessa situação toda e hoje eu enxergo isso. O inimigo, tem gente que acredita, tem gente que não acredita e tá tudo bem, tá? Mas é o que eu vivenciei, é o que eu acredito. O inimigo, ele sabe quando você tá em busca com Deus e ele quer te afetar de alguma forma. Então ele vai destruindo tudo, ele vai minando tudo, ele vai tentando minar tudo para que você comece a baixar a sua frequência. É murmurar, é chorar, é se entristecer para ele conseguir entrar. Porque ele não consegue entrar e fazer arruaça quando você está em Cristo, quando você está buscando, quando você está orando, quando você está ali com a tua intimidade com Deus. Ele consegue destruir coisas, objetos, ele consegue minar ali tua área financeira para você se entristecer. Mas ele não consegue te tocar, a não ser que Deus permita, né? Então, assim, em uma maneira para ele conseguir acessar você, ele precisa te minar, te deixar para baixo, te deixar com tristeza, porque aí a tua frequência tá lá embaixo. E quando eu aprendi sobre frequência, eu comecei a excluir muita coisa da minha vida. Inclusive notícia ruim, inclusive, sabe, coisas que venham me entristecer. Então, eu comecei a fechar a porta para isso. Então, você acaba, dependendo da situação, parando de orar, não vê resultado. Só que o resultado e as coisas de Deus, ela vem no tempo que Deus quer que venha. Nessa época, né, eu estava separada, estava vivendo um tormento, não queria voltar para o meu marido, não tive nenhuma intenção de querer voltar para ele, mas Deus estava preparando esse retorno, Deus estava preparando esse caminho. E era um caminho que eu não queria, mas ele estava preparando da forma dele, porque ele sabe que no meu coração ele sabia que eu não queria mais pelas coisas que eu tinha vivenciado. E eu depois eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. Então, quando Deus tem algo para tua vida, você querendo ou não, vai acontecer. E às vezes você tá buscando, tá orando, achando que não tem solução e que você não tá vendo resposta. Mas eu fiquei 4 anos separada, gente. 4 anos. E eu só fui ver resposta dessas orações depois dos 4 anos. E hoje eu vivo, pra mim, um milagre. Porque o Eduardo é uma outra pessoa. É um ótimo marido, coisa que não era antes. Então, assim, eu confesso pra vocês que oração, eu não sei qual é a intenção que a pessoa está colocando na oração. A minha intenção na oração era que a minha vida se desenrolasse. Não era voltar para o marido. Não era meu casamento de volta. Essas orações eram uma batalha, porque eu estava vendo a maneira com que o Eduardo estava agindo, como estava me afetando e como estava afetando Maria. Porque ela era atingida com isso. Ela acabava vendo essa briga, essa revolta, essa raiva de mim com ele, ele comigo, uma coisa que era sobrenatural, porque tá aí uma coisa que o inimigo não gosta, família. Ah, mas tudo é o inimigo. Nem tudo é o inimigo, tá? Mas a gente tem que aprender a ter algumas percepções, né? E eu fui aprendendo com o tempo, enxergando, e nem na hora que eu estava fazendo essas coisas todas, né, essas orações e tudo mais, eu não tinha parado para observar muita coisa. Eu só fui parar para analisar e observar muito depois. Então, assim, tem coisa que demora, tem coisa que vem com o tempo, e a minha bênção veio com o tempo.
da maneira que eu nem esperava e que nem eu pedi a Deus para que fosse. Na verdade, eu queria vender minha casa, dividir o dinheiro com ele, resolver minha vida e ficar longe dele. Era a minha meta. E era tudo para não ter contato, sabe? Então, assim, gente, o mundo espiritual, ele é real. Quer você queira ou não. E quando você tá passando pela peleja, às vezes você nota, às vezes você não nota porque você tá com tanta dor de tudo que tá acontecendo que passa até despercebido por você. Mas se você tiver entendimento ou então alguém pra tá te orientando, que tipo assim, ó, isso realmente tá acontecendo, mas a vitória vai vir. Não é uma coisa de coach, tipo, vai melhorar, não sei o quê. Não. Eu tô falando aqui que se você buscar verdadeiramente, se você orar, Deus tá vendo tudo que você tá fazendo, tá? A gente não tem como esconder nada dele. Pera aí. E se você procurar fazer as coisas como tem que ser feito, como tem que ser feito? Buscar. Pra mim, assim, eu acredito muito em Deus e eu tive muitas experiências com ele. Vou contar aqui em outros vídeos. Mas esse vídeo eu queria contar pra vocês sobre essa situação, tá? Porque além dessa vez que eu vi um demônio no meu quintal e ela também viu, eu já tinha visto outras vezes vultos, e a minha filha mais velha também, quando o Eduardo chegava aqui. Porque ele estava totalmente, assim, dominado. Porque ele fazia as coisas com crueldade para poder me atingir. Não era ele, mas... Então, como eu já tinha essa percepção, toda vez que ele vinha aqui em casa eu orava e falava: nessa casa, porque essa casa pertence ao Senhor, e demônio nenhum vai entrar aqui. E é daqui, dessa porta para fora. Porque aqui a casa é... Esse habitar, quem habita é o Senhor. E assim, eu sempre orei. Só vivia orando. E toda vez que ele vinha, eu orava, ia lá na porta e fazia isso aí. E o que acontecia? Quando vinha junto com ele, porque já chegou a ver, e aqui na sala vocês viram que tem um vidro ali, só que o portão fica do lado de lá. E aí ele entrou aqui em casa. Só que quando ele chegou no portão, o portão estava aberto. Isso foi um aniversário eu acho que da minha filha mais velha, eu não lembro. Ela ainda estava morando aqui. E quando ele entrou, o que veio com ele passou no vidro. E aí a minha filha mais velha levantou correndo e falou assim: você viu? Eu falei: eu vi. Vi um vulto indo pra lá. E ela sempre teve muito medo, muito assustada. E eu já estava assim, como eu já estava calejada de ficar vendo... eu nem me assustava mais tanto. Eu vi passar, ela viu, levantou, e ela também tem costume, agora eu não sei, mas antigamente ela tinha o costume de ver. Ela tem muito sensível para isso, e ela sempre ficou com muito medo, essas coisas, sabe? Não que eu não tenha, mas eu não tenho costume de ficar vendo muito, mas na época eu via muito. E era assim, notório, né? Era meio que real. Mais real do que essa realidade que a gente tá aqui. Era assim, eu via de verdade. E aí eu vi passando e ele entrou. E ele não foi pra lá. E ela perguntou: ele foi pra lá? Pra onde tem o chuveiro da piscina? Eu falei: não, ele tá ali. Mas antes dele chegar, eu orei. E quando eu tava sentada e ele tava entrando no portão, eu vi o semblante dele fechado, estranho. E quando ele passou da porta da sala pra dentro, o semblante dele era outro. Assim, gente, é surreal. Assim, eu vivenciei coisas que era surreal. E eu batalhei aqui, sabe? Uma batalha sozinha pra botar esses demônios pra fora com Deus. Porque eu mesmo não tenho essa, né? Orei muito pra botar esses demônios daqui pra fora porque tava complicado. E então, assim, eu presenciei muita coisa desse jeito, né? E eu vi quando chegou, e aí ele ia embora. E não só essa vez, foram várias vezes. Era, assim, cansativo
pra mim, porque quando ele ia embora, eu parecia que tava desgastada, cansada, parecia que... Olha, é um negócio assim, sobrenatural. Tem coisa que não tem nem como explicar, né? Um sentimento que não tem nem como explicar. Quando ele ia embora, eu dava, graças a Deus que ele foi embora, porque ele vinha, sabe? Só que nesse dia incrível, por incrível que pareça, o semblante dele mudou, parecia uma outra pessoa entrando. E assim, gente, eu tô contando aqui pra vocês, mas ele tem ciência de tudo isso, tá? Ele tem ciência de tudo isso, tanto é que ele entendeu, né, como foi usado para poder afetar, para poder destruir, para poder nosso casamento ser destruído, sabe? Então, como eu vivi algumas coisas assim esquisitas, né, que eu acredito que tem pessoas que também, com certeza, já viu ou vivenciou alguma coisa assim sobrenatural, né, ou que esteja ali talvez hoje vivendo alguma coisa desse tipo. Não se sinta por derrotado. Não se sinta por derrotado, porque o que Deus tem pra gente, a gente não consegue enxergar nesses momentos. É lá na frente. E como tem uma amiga minha, ela sempre vê meus vídeos aí, a Lu. Ela viu algumas situações, ela presenciou algumas situações. E hoje ela vê como eu sou tratada, como é minha vida. E ela sempre me pergunta, Ju, como é que foi que voltou mesmo? Você e o Eduardo? Porque foi uma coisa assim que a gente voltou sem... que eu não consigo nem explicar. Mas eu sei não. Tem muita coisa que aconteceu antes dele voltar pra tentar nos atingir, como eu tinha falado que o inimigo, ele é desse jeito, ele usa coisas pra poder te deixar triste. Mas a gente já tava ligadinho nessa terra e através de uma dessas situações que depois eu volto aqui contando, vou fazer um vídeo contando pra vocês, acabei voltando pra ele através de uma situação dessa, de uma armadilha pra poder desmotivar a gente. Acabou o feitiço virando contra o feiticeiro, sabe? Mas eu vivenciei uma batalha assim, espiritual total aqui em casa. E eu fui descobrindo e entendendo um monte de coisa e comecei a buscar uma limpeza total aqui em casa. Tanto energética, emocional, para poder viver melhor como eu vivo hoje. Se eu falar pra vocês assim, não tem desafios? Tem muitos desafios, bastante, né? Mas nem se compara aquilo que eu vivi há um tempinho atrás. Então, além de eu ter perdido meu filho e meu casamento ter ido por água abaixo depois disso, né? Eu vivenciei muita coisa ruim que me serviu como crescimento, como uma experiência de crescimento. E hoje eu tenho um entendimento, eu tenho uma visão totalmente diferente da que eu tinha antes. Você frequenta a igreja? Não, não frequento. E eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso com vocês. Mas o vídeo de hoje era para falar mais sobre essa parte espiritual, né? Sobre o mundo espiritual que existe. É notório que se a gente prestar atenção, a gente consegue enxergar muita coisa. Então é isso, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. E eu vou tentar vir aqui também contar um pouquinho da minha trajetória, de algumas situações que já ocorreram comigo. Vai ser um prazer estar compartilhando aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo assim, comenta aqui embaixo. Me conta aqui se querem saber mais. E se inscreve no canal para ajudar a tia aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.